aí eu falei, sextou. Aí eu caí na vida. Bom, pessoal, bem-vindos, dando sequência aqui à nossa atividade, né, de filosofia. A gente vai falar hoje dos últimos autores, assim, que a gente vai trabalhar de filosofia medieval, para terminar essa segunda fase aí da história da filosofia e entrar na terceira fase, que é a filosofia moderna, né? Então, dependendo do quanto eu conseguir avançar com vocês, a gente vai chegar até a transição, né, que já é por volta de 1400, 1500, né? Antes disso, a gente vê esses últimos autores aí da filosofia medieval, que costuma se chamar dos escolásticos. É o nome dessa escola, né? Que é a última escola do pensamento medieval e que a gente trabalha, então, essa última fase, tá? Bom, a grande questão filosófica, né, da filosofia medieval, como eu vim já batendo bastante para vocês, é esse problema da pastoral, do cristianismo na Europa ao longo de toda a Idade Média, né? Porque o cristianismo deixa de ser pura e simplesmente uma religião e passa a ser, então, um sistema filosófico, só que é um sistema filosófico que, por estar ligado ao governo, principalmente do Império Romano, ele passa a ser imposto às pessoas. Roma, diferente de outros impérios que houve antes dela e tudo mais, ela exige que os povos falem a sua língua e os povos conquistados por ela passem a falar a sua língua e passem a seguir a sua religião. E a religião, a partir de 340, passa a ser o cristianismo. Então há uma ampla difusão assim, da filosofia católica, e justamente a marca dela é essa coisa de tentar controlar a alma das pessoas, tentar controlar cada indivíduo, a vida de cada pessoa de uma maneira integral, que começa a ser norteada por esses valores, então, do catolicismo. E a partir do século XI vai existir uma importante disputa em torno de quem controla esse poder, quem controla essa força da religião. Então, vai ser um período do 11 até o 15, vai ser um período bastante turbulento, assim, vão prender papas, tem papas que vão ser sequestrados, aí tem épocas que vão ter mais de um papa, e aí esses papas vão lutar entre eles, né? Porque o que estava, na verdade, em jogo ali era alguma coisa muito maior do que a religião, que era toda a base de construção e sustentação do que, na parte mais norte assim da Europa, era chamado o Império Germânico, né? Católico germânico, né? Então, é um pouco esse contexto aí do que está acontecendo mais para esse final já da Idade Média, que já é quase que uma transição para a modernidade. Algumas características, então, dessa última fase são um desenvolvimento e complexificação das técnicas e dos procedimentos pastorais. A igreja passa a ser muito regulamentada, ela tem regimentos muito rigorosos que dizem o que um deve fazer, o que não deve, né? Inclusive, leis que dizem o que os padres podem fazer, o que eles não podem, como que eles devem agir com os fiéis, como eles não devem, né? Tudo isso passa a ser muito dentro da lei, assim, dentro de uma norma, e que envolve também ações coercitivas, né? Prisão, interrogatório, uma série de violências, né? que passam a ser praticadas em nome desse governo, que é um governo religioso. E aí, até por força disso, começa a existir uma séria oposição
no interior da própria igreja. Quer dizer, nem todos os padres concordam com isso que está acontecendo, né, da maneira como está sendo conduzida essa pastoral. Então, começa a existir alguma indisposição em relação ao que está acontecendo, que vai resultar justamente nessa fase ainda, né, antes da reforma protestante, vai gerar uma série de debates dentro da igreja. Então, a igreja vai ter uma série de concílios, uma série de reuniões, onde os padres vão se reunir e vão discutir questões teológicas, vão decidir, por exemplo, né, um exemplo de discussão, a Bíblia deve ser ilustrada, deve ter imagem na Bíblia, deve ter figurinha. Por quê? Porque uma ala da igreja defendia que sim, porque a maior parte da população era analfabeta, não sabia ler o latim, que era a única língua em que a Bíblia circulava, né? Então, alguns defendiam que tinha que ter uma Bíblia para pobre, que era uma Bíblia de imagens, para que ela pudesse ver as figurinhas e, por intermédio das figurinhas, acompanhar o texto sagrado, aqueles quadros todos, né, que são tão característicos assim da arte do Renascimento, enfim, Michelangelo, Donatello, Rafael, o próprio Leonardo da Vinci, né, que vão fazer imagens, né? E a ideia daquilo era popularizar as imagens sagradas para fazer quem não sabia ler ter acesso à verdade da escritura, né? Por outro lado, a gente já viu que, na perspectiva da pastoral, quer dizer, eles não queriam que o povo tivesse esse acesso direto ao conhecimento da Bíblia, eles queriam que o padre fosse efetivamente quem tivesse o poder de dizer o que era o correto, o que não era, né, com base na autoridade da Bíblia. Então começa a ter esses pequenos problemas, né? E em decorrência também desse entrelaçamento do poder pastoral com o governo dos estados, né, com os governos monárquicos, começa a existir, então, uma certa feudalização da própria igreja, né, porque os regimes feudais eram os que existiam até ali predominantemente, e a adoção de práticas jurídicas, quer dizer, há uma judicialização da igreja. Então, as pessoas começam a ser julgadas em tribunais, né, quando alguém era acusado de ter realizado alguma coisa que era proibida, né, conforme o pensamento da Igreja Católica, né? E um dos mecanismos que eu já falei para vocês que era importante nesse sentido era a confissão, que era um momento em que o fiel se abria lá para o padre e contava tudo que ele fez de errado, né? E a confissão se torna obrigatória a partir de 1215, né? Então, para vocês verem como que isso se torna realmente uma política de Estado e de controle das pessoas, tá? Por outro lado, essa oposição que começa a surgir dentro da igreja, e que vai resultar no protestantismo depois, ele vai se manifestar de 5 maneiras. Uma primeira forma vai ser o ascetismo, que era a ideia de que todo fiel deveria se comportar de uma maneira muito controlada, assim, moralmente impecável, né? Não deveria pecar de jeito nenhum, ele deveria ser uma espécie de pretendente também a uma santidade, né? E isso se daria, então, por um exercício, né, de controle sobre si mesmo, né, onde cada um tem o mecanismo para não deixar pecar, né, para não fazer coisas erradas, né? Então começa a crescer esse sentimento de ascetismo, de que as pessoas têm que ter um comportamento moral muito rígido para serem seguidores dessas fés aí, que são antipastorais, né? Por que são antipastorais? Porque, na visão do padre, quer dizer, não era o fiel que era responsável por isso, era o próprio padre que deveria ser. E se o fiel fizesse alguma coisa errada, ele é que fizesse. O padre mandava depois ele pagar alguma coisa, né, rezar, orar, algum tipo de penalidade, de punição que era aplicada sobre ele, para que ele limpasse a sua ficha, digamos assim, em relação à igreja, né? E o ascetismo justamente não, trazia para o fiel a responsabilidade de se autocontrolar. Tá? Então a pastoral não gostava disso. A segunda coisa que ela não gostava é que começam a surgir algumas comunidades muito fortes,
franciscanos, os beneditinos, né, são algumas congregações internas da igreja que começam a defender determinados valores que a pastoral não gosta muito. Então, tem algumas comunidades dessas religiosas são muito radicais em relação à pobreza, porque Jesus era pobre, então eles acham que todo padre tinha que ser pobre também, e os papas, os bispos, não gostavam dessa história, né? Eles todos cercados de ouro, fazendo igrejas imensas e tudo mais, vem com essa conversa de pobreza, né? Então, percebem que começam a existir algumas divergências teológicas assim no interior da igreja. Uma terceira força importante de questionamento à pastoral é a mística, porque um tipo de gente que é católico começa a ter experiências de comunhão com Deus, de êxtase, né? E aí começa a se manifestar um misticismo, né? Um contato direto com a divindade, que os padres também não queriam que acontecesse. A quarta era a perspectiva de tornar a Bíblia um texto mais conhecido e mais lido, que passaria de alguma maneira pela educação do povo, coisa que o poder dos estados não queria, eles preferiam um povo ignorante, porque era mais fácil de controlar, né? E supersticioso. E, por outro lado, passaria também pela tradução da Bíblia do latim para outras línguas, que eram línguas vulgares, né? Que as pessoas conheciam mais, o francês, o italiano, o português e tal, que vai originar as línguas modernas, né? Essas línguas, elas eram línguas que não tinham gramática, não tinham nada, né? O início, né, da formação dessas línguas de maneira mais séria, ela é justamente do século XIII, XIV, é por aí que começam a surgir os textos que vão dar maior unidade a cada uma dessas línguas. No caso do português, o nosso grande texto de consolidação da língua portuguesa é o Camões, né? O Luís de Camões, que é o cara que escreve uma obra que aí todo mundo começa a escrever que nem ele, né? Mas antes de surgir esses autores, o Camões em português, o autor do Dom Quixote, né? Em espanhol, né? O Cervantes, e antes de surgirem essas obras, quer dizer, a língua ela era muito bagunçada, assim, não tinha regras, né? Era uma língua muito mais falada do que uma língua literária, gramatical. Enfim, problemas que passariam pela tradução da escritura. Por quê? Porque em alemão, por exemplo, o texto que funda a língua alemã no século XIV é a tradução do Lutero da Bíblia para o alemão. Aquele vai ser o texto de base da consolidação da língua alemã moderna. E, por fim, a crença escatológica, que era uma crença mística. Né? A escatologia é a área da Bíblia que cuida do fim do mundo, do retorno de Deus, enfim, o Apocalipse, né? A luta de Deus com o anticristo. Né? Então, essas crenças, né, que eram meio malucas e que a pastoral não queria muito se envolver com esse tipo de coisa. Pois bem, alguns nomes agora de filósofos cristãos que são importantes para a gente. Um deles se chama Santo Anselmo, que é do século XI, ali, 1034 a 1109, né? Então, por que ele é importante? Porque o Santo Anselmo é um precursor da tentativa de ligar a religião com a racionalidade. Então, ele vai, ao contrário de outros autores aí que a gente já viu, ele vai achar que a fé ela é um caminho para a verdade, mas que a razão também pode ser um. E a razão deve ser aliada da fé, até mesmo para construir o pensamento religioso, teológico. Então, deveria existir uma base lógica, racional, por baixo da religião. E essa ideia de que a religião deveria usar a lógica, o raciocínio lógico, né, aquilo que havia sido consolidado lá desde o Parmênides e do Aristóteles, né, as regras da construção de proposições, de silogismos, aquela coisa toda, vai originar essa escola que a gente está vendo hoje, que é a escolástica, que é justamente uma escola religiosa que vai ser muito pautada na lógica. Vai ter discussões lógicas importantíssimas e a gente vai ver daqui a pouco como é que isso se manifesta de uma maneira bem peculiar, assim, dentro da história da filosofia. Mas a ideia básica deles é que a fé deve ser defendida pela razão contra
o ateísmo. Quer dizer, é um argumento contra o ateísmo, deve ser a própria razão. Tá? E não, a razão ela deve ser voltada contra os ateus e não contra aqueles que creem em Deus, como algo que desacredite a fé. Então, a fé ela deve ser respeitada pela razão. A razão não deve bater de frente com a fé. A gente vai ver que depois, na era moderna, é exatamente isso que vai acontecer. Né? O iluminismo é o símbolo mais claro de que a razão vai se voltar contra a fé. Né? Mas, nesse momento, eles não querem isso. Eles querem que a razão seja uma aliada da fé. E esse Santo Anselmo criou uma teoria, que é uma teoria muito importante, que vai ser discutida depois, no século XVII, pelo Descartes, no XVIII pelo Kant, né? Dada a importância dessa teoria, que se chama a prova ontológica da existência de Deus. O que é essa prova ontológica? Ela é uma prova lógica, é uma prova racional de que Deus existe. E até um certo momento, né, da história da filosofia, ela vai ser uma prova que os filósofos vão dizer ser impossível de negar, de uma prova certa da existência de Deus com base num pensamento lógico. Qual que era esse pensamento? Né? Então está resumido aí em 5 passos. Quer dizer, o primeiro passo é que ele queria, com essa ontologia, com essa lógica, criar um argumento que não dependesse de nada mais além do próprio argumento. Quer dizer, um argumento que, pela sua força internamente, ele já fosse a própria prova, tá? Que não dependesse de milagre, que não dependesse de mais nada para provar né, da criação, não dependia de mais nada para provar a existência de Deus, dependia só do argumento. Tá? Então, qual que era esse argumento? 4 passos. Primeiro, nós podemos pensar algo tão grande que nada maior do que esse algo possa existir. O que é esse algo tão grande que nada maior possa existir? É o fato de que a gente é capaz de pensar no infinito. A gente é capaz de pensar que a gente está em Carapicuíba, pensar que está no estado de São Paulo, pensar que a gente está no Brasil, pensar que a gente está no hemisfério sul, pensar que a gente está no planeta Terra, pensar que a gente está no sistema solar, pensar que a gente está na Via Láctea, pensar que existem inúmeras galáxias. E a gente é capaz de pensar o infinito. Tá? Uma coisa que seja tão grande que nada maior do que isso possa existir. Né? Alguma coisa que englobe a totalidade, tudo que existe em todos os lugares possíveis e imaginários. Né? A gente é capaz, então, de pensar um infinito. Aí o segundo passo é o seguinte, mas esse pensamento que a gente é capaz de ter, ele é tão grande, né? Se a gente voltar lá do infinitão, lá das galáxias e tal, e tentar enxergar a gente aqui pensando, né? A gente é um grãozinho de areia, a gente é um nada, né? Então esse pensamento ele é tão grande que ele não pode ser contido dentro de mim. Ele não pode estar dentro de mim. Se ele não está dentro de mim, onde que ele está? Ele está no mundo. Então o infinito existe, tá? O infinito existe. Ele deve existir. Por quê? Porque eu sei que tem o planeta Terra, o sistema solar, essas coisas. Então, o infinito também ele é real, ele é concreto, ele não é uma fantasia, um pensamento. Não, posso pensar, Papai Noel existe, não existe? Sim, mas o infinito existe. Né? Por quê? Porque ele é essa totalidade das coisas aí que eu sou capaz de pensar. Então, ele é real, ele é concreto. Tá? Aí o terceiro passo é o seguinte: bom, mas então, se ele existe, se ele é a totalidade de todas as coisas, apesar dele existir fora da gente, ele tem que estar refletido dentro do pensamento. Por quê? Porque eu sou capaz de pensar o infinito. Mesmo que o infinito não caiba na minha cabeça é capaz de pensar o infinito. Tá? Que foi exatamente da onde a gente começou, quer dizer, tentando pensar alguma coisa que fosse tão grande que não tivesse nada maior do que ele. Né? Então, o entendimento, o pensamento, ele é capaz de pensar esse infinito, que é algo muito maior do que a gente, mas que pode ser pensado. É possível pensar o infinito. Tá? E aí, o último passo do argumento, ele é muito simples. Então, se existe esse entendimento concreto, real, no mundo, e se a gente consegue pensar isso dentro da cabeça da gente, qual que é o nome que a gente dá para essa força infinita? O nome que a gente dá para isso é Deus. Tá? Então, só faltava, na verdade, coroar essa ideia de que essa
totalidade infinita, absurda, que envolve todas essas coisas e tudo mais, a gente chama de Deus, então Deus existe. Tá? Essa é a famosa prova ontológica da existência de Deus. Além do Anselmo, quer dizer, existem alguns outros escolásticos, né? Mas vocês percebam, né, que o tipo de argumentação, de maneira como eles trabalham e tal, ela é totalmente lógica, né? É uma construção quase que matemática, assim, para ir chegando a determinadas conclusões, né? Alguns outros nomes importantes. Tem esse Pedro Abelardo, que também é do século XI, e ele é importante porque ele era muito popular, assim, ele popularizou demais a escolástica. Ele dava essas aulas sobre a teologia que chegava a reunir 1.000 alunos, assim, ouvindo as preleções dele nas igrejas lá em Paris. E sucediam-se discussões teológicas, né? Como é que eram essas discussões? O Pedro Abelardo falava lá tais e tais e tais coisas, de repente um aluno levantava a mão e falava, mas Pedro, então se você é assim, por que não é assado? Né? E começava um debate, todo ele cheio de erudição, lógica, né? A respeito das questões que eles estavam discutindo. Ele escreveu uma obra que se chama Dialética, que foi a obra mais influente até o final do século XIII, quer dizer, durante 200 anos, foi a obra mais importante a respeito dessa dialética, dessa discussão lógica, que era a base, então, da escolástica. Um outro nome, até mais importante do que esses que a gente veio falando até agora, é São Tomás de Aquino. Eu já falei para vocês na aula anterior que os dois grandes, imensos nomes da filosofia medieval, três, na verdade, né? São Santo Agostinho, lá no século IV, São Tomás de Aquino, que é aqui no século XIII, né? E o Guilherme de Ockham, que a gente vai ver daqui a pouco. Quer dizer, esses são os maiores nomes, sem dúvida, né? Ele é criador de uma filosofia absurdamente extensa. São uma centena de volumes de livros que ele escreveu, que caracteriza-se aquilo que se chama na filosofia medieval do tomismo, né, que vem de Tomás, o nome dele, o tomismo, que era exatamente o uso, né, a defesa do uso da razão como instrumento da especulação teológica. Então ele é um grande lógico, ele é um grande escolástico, maior talvez que houve. E por que ele tem tanta força assim? Porque ele foi um grande estudioso de Aristóteles, né? Então, aquela coisa toda que eu dei na aula de Aristóteles para vocês, da lógica, das figuras do silogismo e tudo mais, ele era especialista, assim, extremamente conhecedor dessa coisa toda, dominava isso com muita propriedade. E esses livros, esses volumes que ele escreve em forma de polêmica, então perguntas e respostas, debates, né? É uma coisa bem interessante, assim, a maneira como ele constrói a sua obra. E a importância dessa filosofia, quer dizer, que até hoje, se alguém aqui quiser fazer teologia ou estudar em seminário, né? A obra de São Tomás é a base ainda da formação toda filosófica religiosa católica, né? Então, é uma obra de uma influência imensa. Tá? E algumas considerações a respeito desse autor, né? Quer dizer, era um autor que ele ia, né, com base na lógica, até o ponto em que a lógica, porventura, contradissesse alguma determinação da fé, né, da religião. E aí, nesse momento, a lógica dele recuava, evidentemente, porque, antes de tudo, ele era um seguidor da igreja. Né? Esse era sempre o grande limite desses escolásticos, era sempre esse. Eles iam até o ponto em que a lógica não afrontasse o pensamento religioso. A hora que afrontasse, eles recuavam. Né? Então, por mais que você tivesse um pensamento proto-científico e tudo mais, ninguém era maluco de dizer que a Terra girava em torno do Sol. Por quê? Porque se você falasse isso, você ia ser queimado, né? Porque o cânone da igreja dizia que o Sol girava em torno da Terra, né? Era uma teoria que desde Aristóteles, né, que eu falei para vocês, era a construção do universo, né, segundo a perspectiva aristotélica, que se tornou a base do pensamento também do cosmos católico cristão. Um outro nome importante é esse João Scotus, né, Duns Scotus, que também era super popular, formou mais de 30.000 alunos, divulgando um pensamento da ordem franciscana e defendendo o valor, então, da lógica do Aristóteles.
levou disputas escolásticas a seu auge. Ele era muito inteligente, assim, muito arguto nas suas deduções. O Duns Scotus, né, e o Abelardo são autores que, se alguém conhece, porventura, tem um filme que se chama O Nome da Rosa, baseado num livro de Humberto Eco, que se passa nesses mosteiros medievais. Há vários personagens desse filme que fazem referência justamente a esses pensadores desse período. Eles são grandes cientistas, eles utilizam a lógica, né? Mas até o ponto em que aquilo não vai contra o pensamento da igreja, a hora que vai, eles se recolhem e aceitam o cânone da religião. E o William Ockham, que é das ilhas, né, britânico, né, e que ele é representante de um pensamento que se chama nominalista. A todos esses que a gente falou até agora, eles eram realistas. Por que realistas? Porque eles achavam que o universo era Deus, né? Então Deus era real, era concreto, era né, físico, né? O mundo era físico, né? Deus, na verdade, não, mas o mundo era a totalidade do mundo, o universo, a coisa toda eram físicos, né? Mas, enfim, os nominalistas vão dizer justamente o contrário, quer dizer, que essas ideias que a gente tem de universo, de infinito e tudo mais, são pura e simplesmente pensamento, que não são nada real, concreto, né? Então, é uma querela, uma disputa que vai ter entre nominalistas e realistas. Daqui a pouco eu vou até mostrar um slide só sobre isso, tá? Vou deixar para depois para mostrar para vocês, então. Outra invenção importante do Ockham foi a chamada navalha de Ockham. O que era a navalha de Ockham? Né? Ele, até por força dessas disputas, que eram muito acaloradas, com base na lógica, em argumentos contra, a favor e tudo mais, ele dizia o seguinte, olha, se a gente já acreditou em alguma coisa, vamos parar de discutir. Né? Então, ele era um pouco pela economia dos debates, assim. E a navalha de Ockham era reduzir os debates ao mínimo possível para que ele fosse clareado. Não precisa ir além. Tem uma hora que esgota o debate e que começa a saturar a conversa, então a gente corta a conversa. Isso ficou conhecido como a navalha de Ockham. Tá? As pluralidades não devem ser postas sem necessidade. A natureza é econômica e não se multiplica em vão, então os pensamentos devem ser econômicos também. Se houver duas teorias para o mesmo fato, opte pela mais simples. Se houver dois caminhos, pelo mais curto. Ele era um pragmático, tá? E um nominalista. Bom, alguns fatos importantes que vão revolucionar o período. O primeiro deles, importantíssimo, vai ser a recuperação dos textos originais de Aristóteles, que se deu por meio da tradução de uma série de textos que só existia nesse período nos países árabes. Os países europeus tinham perdido tudo isso por força das batalhas, das invasões bárbaras, do caos que se instaurou na época medieval. Esses textos todos sumiram, assim, ninguém guardou essas coisas, né? Mas nesse período começam a ser retomados justamente porque a igreja começa a fomentar, né, por meio desses autores aí, São Tomás e tudo mais, começa a fomentar a leitura de Aristóteles. Então queriam saber, pô, mas não tem outras obras? Tem, vamos atrás, vamos traduzir e tal, né? Outra marca importante é essa discussão que eu já adiantei para vocês, é o problema dos universais. Se os universais são reais, como o mundo das ideias platônicas, ou se são somente pensamentos subjetivos, né? Então eles discutiam a ideia de cavalo. Existe a ideia de cavalo real, de forma real e concreta? Os realistas diziam que sim. Os nominalistas diziam que não, que era um simples pensamento da cabeça da gente. E esse debate, né, que era muito acalorado entre esses dois grupos, ficou conhecido como a querela, o debate entre realistas e nominalistas, que eram ambos escolásticos. Essa escola, então, desse período todo, se chama escolástica. Os escolásticos realistas diziam que o universal tem uma existência absoluta, são ideias impossíveis de destruição como coisas naturais, mas são imutáveis. É como a realidade das ideias. Já os nominalistas ou formalistas dizem que os universais são formados, são somente nomes, matéria ou forma, representações que nós fazemos para nós mesmos, uma generalização subjetiva produto do pensamento da mente. Então, os realistas estavam mais ligados
ao Platão, os nominalistas estavam mais ligados ao Aristóteles. Essa que, no fundo, era a grande divergência. Né? Existe um dualismo, né? Mundo das coisas, mundo das ideias, e o mundo das ideias existe concretamente, isso está muito perto do pensamento realista. E tudo está, a forma está na própria coisa, e quando a gente pensa na forma, na verdade a gente está tirando uma coisa que está na própria coisa e criando um pensamento, esses são os nominalistas. Em 1473, já bem depois, então, os livros dos nominalistas foram confiscados por Luís XI. Né? Então, vejam que eram discussões, querelas, que envolviam o rei da França, né? E seu estudo proibido e tal. Então, essas coisas passaram a se misturar muito com política de governo. E só depois disso que foi autorizado, em 1481, a voltar a estudar esses textos. E aí voltou a se falar em Aristóteles, Averroes, Albertus Magnus e Tomás de Aquino, que durante um certo período foram até mesmo mal vistos. A característica mais engraçada assim, do período escolástico são as suas querelas, os seus debates, as suas brigas. Então, havia disputas muito sérias dos escolásticos, se tornavam anedóticas. Por quê? Porque eles discutiam coisas como a seguinte, né? Julián, bispo de Toledo, criou uma querela sobre a ressurreição humana. O catolicismo acredita na ressurreição, tudo bem. Aí ele se perguntava, com qual idade a gente ressuscita? A gente ressuscita jovem, criança, jovem, adulto ou velho? Tá? Se eu morrer velho, eu vou ressuscitar com que idade? Em que forma se ressuscita? Se eu for homem, eu vou ressuscitar em forma de quê? Como será o meu corpo? Tá? O gordo será gordo, o magro será magro de novo? Como é que vai ser a forma estética quando eu ressuscitar? E qual que vai ser o sexo quando eu ressuscitar? Vai ser o mesmo que hoje eu tenho? E isso viravam, né? O formato de unha, a cor do cabelo, viravam querelas assim que envolviam debates quilométricos. Os caras ficavam 2, 3 anos discutindo essas coisas, né? Que hoje a gente olha para trás e a gente dá risada, assim, a gente acha ridículo, mas na época, quer dizer, eles levavam isso muito a sério, é isso que eu tenho que passar para vocês, né? Eram as querelas da escolástica. Esse outro aí, Pascasius Radibertus, em 840, criou uma outra querela sobre o nascimento de Cristo. Olha que maluquice, foi parto natural ou parto sobrenatural? Ele escreveu 2 volumes sobre o parto da Virgem, explicando como é que tinha que ser o parto de uma mulher que gerasse um filho de Deus. E também se perguntava se Deus pode hoje mais do que podia antigamente, porque se o tempo está passando, Deus provavelmente está ficando mais poderoso. Então, esse tipo de querela, né? Para onde vão os anjos após a sua criação? Com que idade Adão foi criado? Por que a idade da Eva, quando foi criada? Por que foi feita da costela e não de outra parte do corpo? Como a humanidade teria se propagado se o homem não tivesse pecado? Né? Então, são discussões lógicas, né? Só com base em argumentações lógicas, de deduções racionais, discutindo essa maluquice toda, né? Da própria da liturgia, né? Dos textos sagrados. E aí esse negócio começa a ficar um negócio tão surrealista, as pessoas começam a olhar para esses debates e começam a achar aquilo tão maluco, ficar discutindo o sexo da ressurreição, né, o parto da virgem, esse tipo de coisa, que começa a existir esses movimentos, né, que eu já falei para vocês, que dentro da própria igreja se contrapunham algumas questões e tal, eles começam a tentar botar um pé no chão, né? E aí, por volta do século XVI também, a ciência começa a ser um fator que começa a pressionar também essa hegemonia da igreja, né? Porque começam a descoberta das navegações, então descobrem descobrem a América do Sul, Brasil, né? Por meio das navegações tem contato da Europa com as Índias Orientais, tá? Tem a ascensão dos muçulmanos, a queda de Constantinopla, né? Enfim, uma série de acontecimentos que começam a criar um pouco uma turbulência em relação a essa situação antiga. Também por causa dessas descobertas, navegações, da queda de Constantinopla, que era a sede do que sobrou do Império Romano, que era uma parcela do Império Romano que se preservou lá na África, né? Norte da África,
O que que acontece, né? Alguns sábios que viviam nesses lugares, então, eles fogem de volta para a Europa, né? Com a conquista dos muçulmanos, dos sarracenos lá na região. E aí eles fogem para onde? Né? Fugiram para a Itália, né? E levam com eles os textos que eles estudavam, que eles tinham originais e tudo mais. Então, eles levam para a Europa esses textos do Platão e do Aristóteles, que eram até então desconhecidos, e começam a chegar textos, então, da filosofia antiga na Europa, e isso começa a ser lido e começa a ter uma repercussão toda, né, em torno disso. Século XIV, por exemplo, né, em Florença, vai existir um proto-renascimento lá, que vai se dar na arte, nas artes plásticas, como a gente bem conhece, né? Mas também que vai se dar na música. Esses caras vão criar ópera, né? Inspirados na música grega antiga. Né? Então, tem uma guinada, né? Violentíssima do pensamento europeu nesse período, no sentido de reduzir a força do teocentrismo da igreja e aumentar a força do antropocentrismo, do homem. Então é como se tivesse havido uma virada na visão que essas pessoas têm do mundo. Ela deixa de ser totalmente focada no problema e na doutrina da religião e passa a ser uma doutrina mais humana, mais antropocêntrica, né, antropológica. O homem se interessa em estudar o próprio homem como homem. Então a gente volta lá para os pagãos lá da era clássica grega e começa a estudar aqueles homens, o pensamento deles, o pensamento dos pré-socráticos, do Platão, do Sócrates, do Aristóteles, né? Então há uma retomada do interesse pelas artes e as ciências antigas. Se percebe que a matemática antiga tinha descobertas interessantíssimas, né? O Pitágoras era daquele período antigo, e uma série de Euclides, que era um cara que desenvolveu leis da geometria, e tudo isso começa, então, a ser estudado, a ser conhecido, e vai surgir um movimento, então, de crescimento de uma cultura muito qualificada, né, nesse momento. Essa vai ser a característica que já está apontando para o Renascimento. E por que isso vai acontecer? Quer dizer, num certo sentido, é uma grande virada, porque o teocentrismo vai ser destituído da sua força e o antropocentrismo vai começar a ganhar força. Agora, por outro lado, esse lugar aonde surgia esse pensamento mais teórico, mais científico, etc., era o mesmo lugar aonde surgiu também o pensamento religioso. A diferença é que esse pensamento, que era um pensamento subjetivo dos sujeitos, quando ele se volta para a religião, ele ocupa o nosso pensamento com divindade, com figuras, com simbologia, com parábolas, com histórias sagradas. Né? Quando esse pensamento se coloca só como um espaço de pergunta daquele o que é socrático, ele vira um lugar onde outras coisas podem entrar, que não sejam simbologia e representação religiosa. E o que começa a entrar ali? O que começa a entrar ali é justamente uma forma preliminar de ciência, de conhecimento racional, científico, que vai, então, começar a ser gestado nesse momento, né? Não de maneira ainda muito nítida, né? Então a ciência ainda é misturada, esses caras eles são químicos, mas eles são alquimistas, eles misturam elementos químicos, mas depois eles rezam em cima, né? Quer dizer, é tudo uma época de transição, mas é que esse espaço, né, da subjetividade vai começar a ser ocupado também pelo conhecimento. E o símbolo, um dos símbolos maiores dessa virada, desse período, vai ser então esse autor, que é o Giordano Bruno, que já é do século XVI até o princípio do XVII, morreu em 1600. Por que ele é um símbolo importante dessa virada? Né? Porque ele justamente ele começa a dar espaço para essas perguntas socráticas, que são perguntas, vocês lembram, né? O Sócrates ele colocava em xeque todo o conhecimento, toda a autoridade. Ele virava para o mais
importante professor da sua época e falava assim: você não sabe o que é educação. Ele virava para o mais importante general da sua época e falava: você não sabe o que é guerra. Virava para o político mais importante e falava: você não sabe o que é governar. Né? Então ele era um destruidor, né, de todo mundo. Né? E o Giordano Bruno, ele, num certo sentido, ele vai deixar essa força destruidora atuar dentro dele mesmo, e ele vai viver várias crises, né, que vão promover mudanças radicais na vida dele. Então, ele originalmente ele ganha a erudição dele porque ele era um frei dominicano, né, que se estudou para ser padre e tudo mais, se, né, graduou lá como frei. Mas depois, ouvindo críticas que os protestantes faziam, justamente à pastoral, ao fato de que não deixavam ler a Bíblia diretamente, ao fato de que ficavam cobrando dízimo para construir a Catedral de São Pedro lá em Roma, e preferiam que as pessoas pecassem porque elas tinham que pagar mais dinheiro para a igreja para limpar a barra delas com Jesus e tudo, aquela coisa toda. O que acontece? Né? Ele vira protestante. Ele muda a fé dele, ele deixa de ser católico e passa a ser protestante. Depois ele também deixa de ser protestante e volta a ser católico, e quando ele volta a ser católico, ele volta para Roma para tentar defender, junto com os outros padres lá, a tese dele de que ele acreditava no que dizia o Copérnico, de que, na verdade, a Terra que girava em torno do Sol, e não o Sol que girava em torno da Terra. Né? E aí, ao defender essa tese, entre outras teses bastante polêmicas, ele foi condenado à morte e queimado pela Inquisição, acusado de heresia. Né? Então, esse tipo de transição que está acontecendo, quer dizer, não é uma transição suave, nem uma transição calma, é uma transição onde quem se deixa entregar a esse pensamento mais antropológico, mais antropocêntrico e racionalista, ainda vai sofrer muito, porque a igreja ainda tem muito poder. Tá? Então, o Jacob, que é um filósofo do século XIX, diz que o Giordano Bruno já era um panteísta. O que era o panteísmo do Giordano Bruno? Né? Ele, meio que naquela linha lá do Santo Anselmo, ele era mais radical. Ele falava assim, bom, mas se a prova ontológica da existência de Deus é a existência do infinito concreto, das galáxias e tudo mais, então Deus é o infinito concreto. E ele achava, então, que Deus era o mundo. Deus era o mundo concreto, Deus eram as coisas do mundo, né? Antecipando uma perspectiva que vai voltar, né, no século XVIII com Spinoza, que a gente vai ver mais para frente na filosofia moderna. Mas o Giordano Bruno já era antecipador do espinosismo. O Hegel, que é outro filósofo do século XIX, vai dizer o mesmo, que o Giordano Bruno recupera alguns pensamentos dos alexandrinos, que a gente viu lá no final ali do helenismo, né? Mas que o seu sistema se torna precursor do puro espinosismo, quer dizer, de um panteísmo, porque o Spinoza justamente acreditava num Deus que era tudo, que era a natureza. Mas isso a gente vai ver com mais calma depois. Muitos falam da influência sobre ele do Copérnico, justamente por causa da tese do heliocentrismo, que se contrapõe à tese do geocentrismo, de que a Terra é o centro do universo, e coloca a Terra girando em torno do Sol, que seria o centro do nosso sistema, e ele dizia que, como o universo é infinito, ele é povoado por uma infinidade de estrelas parecidas com o Sol e outros planetas, e ele dizia que poderia ter vida inteligente. Então, o primeiro cara que falou em OVNI na história da humanidade foi o filósofo Giordano Bruno, no século XVI. Né? Introduz uma moderna teoria do conhecimento e compreende as coisas naturais do universo serem conhecidas pela mente humana através da estrutura dialética da mente. Né? Então, ele tem uma teoria do conhecimento em que a mente é capaz de entender o universo através do pensamento dialético. Ainda de Giordano Bruno, né? Então ele junta forma e matéria aristotélica, né? Olha a influência que Aristóteles está tendo, a metafísica do Aristóteles, né? Não mais só a lógica, como foi ao longo da escolástica, mas aqui também a metafísica. Junta forma e matéria e diz que elas são uma unidade em todas as coisas, então ele concorda com o Aristóteles, né? Mas para penetrar nessa unidade, a fim de investigar os segredos na natureza, nós temos que estudar as coisas como oposições contraditórias extremas das coisas,
o máximo e o mínimo, ou seja, estudar de maneira dialética, de maneira a considerar as positividades das coisas, negatividades, e tentar chegar numa síntese que junte, então, forma com matéria e explique o que as coisas são. As coisas se tornam uma unidade no conceito, que é aquilo que consegue juntar, então, aquilo que é a positividade de alguma coisa com a negatividade dela. E essa união dessas coisas é a natureza infinita, né? Então ele é um cara realmente que trabalha uma espécie de dialética imanente, assim, uma dialética do mundo, né? O que remete realmente para o pensamento alexandrino, né? Nesse sentido aqui o Hegel estava ali dizendo. E aí a gente chega num momento, então, que já é praticamente uma transição para a modernidade. Só não é moderno ainda, por quê? Porque as pessoas que estão divulgando o pensamento moderno estão sendo queimadas, né? Continuam sendo perseguidas. Mas o germe do pensamento moderno, né? Que é a ideia de uma racionalidade que entende o mundo de uma maneira mais clara e mais correta do que a religião, né? Que a religião ela tem um quê de misticismo, de ilusão, de seita, de postura de olhos fechados em relação à realidade, né? Ela começa a ganhar força, né? Imagina, cada vez mais vão aparecer pessoas que fazem estudos parecidos com o do Giordano Bruno e do Copérnico, e cada vez mais gente vai dizer, olha, a Terra gira em torno do Sol mesmo. Tá? Enfim, uma série de novas descobertas vão apontando nesse sentido. A Terra não é plana. Por que a Terra não é plana? Pô, os caras deram uma volta no planeta aí. Tem um maluco aí que saiu e deu a volta no mundo de barco e chegou de volta na Europa. Quer dizer, passou lá pela América, passou pelo Estreito de Magalhães, passou pela África, por não sei aonde, e voltou para a Europa. Quer dizer, a Terra ela é redonda, ela não é plana. Então, aquelas verdades dogmáticas, né, que eram deduzidas a partir de pequenas passagens da Bíblia que apontavam, né, para uma coincidência com a teoria aristotélica lá, de que a Terra era plana, de que era o centro do universo e tal, começam a cair. O próprio aristotelismo também começa a despencar, porque o mundo, da maneira como Aristóteles concebia, ele começa a ser questionado pela física moderna. Tá? E cada vez mais, né? Quer dizer, as descobertas vão colocando em xeque aquelas verdades da época. Então começa a haver um deslocamento de uma sociedade tradicional religiosa, em que os costumes são a lei a ser seguida de maneira cega, por quê? Porque está na Bíblia, porque o padre disse e tudo mais, e começa a surgir uma outra organização social, em que a razão começa a estimular as pessoas a estudar as leis, a lançar luz sobre a tradição onde ela é obscura, onde ela não entende, onde ela não consegue dar respostas, né? Então começa a ter um deslocamento violento da maneira de funcionamento do mundo, que é característico, então, já da sociedade moderna. Se a força da sociedade antiga estava na família e na comunidade que determinava o comportamento ético de quem fazia parte daquele povo, agora surge uma consciência de si autônoma do indivíduo, tá? Que é um homem, né? Que coloca o próprio homem no centro, por isso antropocentrismo, e esse indivíduo é quem sabe e descobre as coisas, tanto no ramo espiritual quanto no ramo do saber. Então começa a ficar mais nítida essa separação, e ainda nesse momento, né, não há um conflito entre essas duas coisas. Então vai se dizer que o mesmo homem que acredita em Deus, porque ele tem uma fé interior dele, é o mesmo homem que faz as descobertas científicas. Só que se esse homem que acredita em Deus é o mesmo homem que faz as descobertas científicas, se as descobertas científicas forem contra a igreja, quem que está errado? É o sentimento de Deus que eu tenho dentro de mim? Não, quem está errado é a igreja. Né? Então, aquelas seitas de oposição da pastoral cristã, elas começam a se fortalecer, a ponto de, daqui a pouco, a gente vai ter que falar de religião protestante, quer dizer, vai ter um cisma na igreja, vai ter uma fissura, a igreja vai se dividir em duas. Tá?
Então, por quê? Né? Porque o protestantismo justamente ele privilegia essa fé intimista da subjetividade, enquanto o catolicismo diz, não, você tem que continuar sendo pupilo do padre e tem que continuar pagando dízimo para construir as catedrais aqui em Roma. Né? Então, toda essa ordem de brigaiada que a gente está justamente vendo se configurar nesse momento de transição. Tá? A religião é restituída ao homem, quer dizer, não é que arrancam a religião do homem, não. Ela é restituída ao homem, mas tendo o homem como centro da religião. A fé individual é construída a partir, então, de acesso direto aos textos. Então, eu quero ler a Bíblia, não quero ficar sabendo da Bíblia por meio de padres, e justamente uma série de outras manifestações que vão resultar na reforma protestante. A tradução da Bíblia para línguas vulgares, né? E a construção, então, de uma religiosidade individual, com base no indivíduo, não é que seja individual, mas que é construída com base no indivíduo, que não pode ir contra o indivíduo, não pode dizer para o indivíduo, olha, você tem que acreditar que o Sol gira em torno da Terra, porque eu que sou padre estou interpretando a Bíblia assim. Não. Né? Se eu sou um cara que eu sou cientista, que eu descubro que a Terra que gira em torno do Sol, eu vou tentar conciliar isso com a minha fé. Tá? Agora, isso vai ser uma coisa do trabalho de um indivíduo. Né? E é dentro desse enfoque, quer dizer, que é uma outra virada importantíssima da história da filosofia, que é o surgimento de um novo ramo da filosofia. Surge uma filosofia política, cujo primeiro nome relevante é o Niccolò Maquiavel, que é do século XV, um italiano. Por que ele é capaz de criar um livro como O Príncipe? Que você lê O Príncipe e fala assim, pô, esse cara é maquiavélico, ele é tirânico, ele é horrível, ele quer que o príncipe pise na cabeça do povo para manter o poder, ele quer que o príncipe use qualquer arma para se dar bem, né? Ele quer que o príncipe haja de todas as maneiras para manter o poder na mão dele, né? Que é o livro do Maquiavel, basicamente é isso, né? Então, ele cria uma fissura entre governo e ética, que era uma coisa que até então ninguém aceitava separar. O governante sempre tinha que ser um bom rei, um bom príncipe, alguém, né, carregado de virtudes, né? E o Maquiavel está dizendo, olha, virtude é virtude, governo é governo, entendeu? O governo ele tem que governar. Do mesmo jeito que Deus criou o mundo, né? Mas os físicos estão descobrindo que existem ordenações no mundo nas quais são mecânicas, que não estão na mão de Deus. Deus não fica controlando a circulação de planeta. O planeta circula por causa da massa dele. Né? Essas coisas estão cada vez mais sendo descobertas. Né? Do mesmo jeito que a física está descobrindo coisas do mundo, né? E tirando Deus da organização do mundo mecânico, material e físico, a ciência política tem que tirar Deus da religião. E tem que criar, então, um Estado, um governo, né? Coisas que são da ordem da gestão das pessoas. Tá? Que, se em algum momento for usar a religião para controlar todo mundo, que tenha clareza de que é um recurso maquiavélico, né? Usar a religião para controlar politicamente uma população. Né? Isso é um recurso maquiavélico, nitidamente. Mas, enfim, ele narra, então, com transparência cruel. Por isso o Maquiavel é tão mal visto e tão mal interpretado, porque ele é transparente. Ele vai na história e pega exemplos históricos, né? Com uma transparência sem ficar maquiando nada. Ele descreve simplesmente o que acontece, né? Os valores cristãos políticos da Igreja Católica da época, ou seja, ele mostra que a Igreja Católica da época dele era um instrumento de manipulação e controle de todo mundo. Tanto que dizem, né, que o modelo no qual ele se inspirou para criar esse seu modelo de príncipe foi o Sérgio Borja, que era filho de um papa. O papa tinha filho, e o filho era político. Né? Então, por muito tempo, quer dizer, esse Sérgio Borja ele seria considerado o modelo do príncipe do Maquiavel, que era um cara titânico, era um cara que estava na luta pelo poder realmente, mandando tentar matar outro papa e fazer a sucessão do pai dele, enfim,
coisas horrorosas que são dados históricos, né? E que o Maquiavel relatava com muita crueza ali. Não se trata de mais um conselho, então o livro dele não se trata de mais um conselho ao príncipe, como se conduzir, aquilo que o Aristóteles fez em relação a Alexandre, aquilo que o Platão recomendava que fosse feito lá pelo Dionísio, né? Não era mais um conselheiro filósofo que dizia ao príncipe como se conduzir bem, segundo a pureza da alma, os valores internos da alma, da bondade e tudo mais, né? Mas sim a técnicas, tá? Para da arte de governar, de como manter o poder, como manter aquele Estado forte, de como derrotar os estados vizinhos, né? Então passa a ser uma política utilitarista, assim, no certo sentido da política, né? Uma política que quer ter lucro, quer ganhar dinheiro, né? Quer destruir Gaza porque quer colocar colonos israelenses morando lá nas regiões que o povo palestino está ocupando até agora. Quer dizer, é uma coisa de usar a religião para fazer uma barbárie política, né? Armamentista. Né? E o príncipe, então, ele é descrito como alguém que governa, portanto, ele vai ter que enfrentar inimigos, perigos e prever problemas e vai ter que sobreviver. E aí vai ser uma sobrevivência na qual ele não pode ter cuidados de falar, não, isso eu não vou fazer porque é ruim, isso eu não vou fazer porque não é ético. Não, ele tem que jogar fora a ética, o que é bom, o que é ruim e tal, e tem que se defender, senão vão tomar o poder do cara. Ele vai ser derrubado, tá? Então, ele age na conquista de territórios, das pessoas que moram ali, né? Essa é a característica desse texto. Agora, ele é um texto de transição ainda, ele não é um texto moderno, né? Por quê? Porque a ideia do que o príncipe deve manter ali ainda é a ideia de um povo, de um governo de um povo, de um território, né? E não das pessoas e coisas que estão ali, né? Ou seja, não das riquezas que estão ali. Por que um país minúsculo, que o Iraque, por exemplo, né, é um país que desperta tanto interesse de todo mundo, a ponto dos americanos fazerem guerra lá, dos russos tentarem fazer guerra? Né? Por que está todo mundo tão de olho ali? Né? É porque ali tem petróleo. Né? Então, aí já é uma concepção moderna, quer dizer, você não está de olho no território pelo território, nem nas pessoas pelas pessoas, você está de olho no território nas pessoas por causa da riqueza que esse território, essas pessoas podem gerar, tá? Aí já é uma concepção totalmente moderna. No Maquiavel não é isso ainda, mas já estão nascendo aqui as sementes, né, do que vai desembocar depois num utilitarismo, né, bastante cínico, assim, que vai ser característico da modernidade, tá? Mas estamos já, então, na transição. Qual que são alguns elementos aí importantes e marcantes da transição, né? Primeiro, a reforma e a contra-reforma, que geram uma briga intensa interna da religião católica e um cisma da igreja, quer dizer, e as pessoas tiveram que tomar decisões, ou ir para um lado ou ir para o outro. Às vezes tinha gente que tinha parentes que eram católicos e parentes que eram protestantes, aí a família ficava dividida, e era dividida de morte. Houve episódios na França, por exemplo, de assassinato de protestantes, de massacre, de genocídio, né? Foi uma coisa terrível esse período. Né? Na Alemanha também teve brigas religiosas violentíssimas do povo contra a nobreza alemã, enfim, uma série de confusões. Né? Foi um período muito turbulento essa transição. Tá? Mas, aos poucos, vai se migrando, então, para a ideia de que não, você vai ter que ter um Estado, vai ter que ter uma ciência que dá parâmetros para que esse Estado seja constituído e que essas pessoas do Estado têm que ter direito à educação, à higiene, à saúde, a trabalho. Quer dizer, vai começar a surgir a ideia da construção dos Estados nacionais. Né? De alguma maneira, isso vai desembocar num projeto de Estados nacionais mais para frente. Mas já começa a existir um pouco essa ideia, né, de defender um território, né?
O Maquiavel mesmo era um cara que defendia a República de Milão, né? Enfim, são caras que começam a defender esse nacionalismo, assim, esse proto-nacionalismo, inicialmente ainda territorial, de cidades, mas, enfim, que já não concordam mais com a ideia de um grande império que manda em todo mundo, né? Enfim. Outra característica importante é o reaparecimento da filosofia como uma coisa importante, né, de ser considerada e levada em conta, da racionalidade, do pensamento racional. Descartes, que é o filósofo francês, que a gente vai ver nas aulas próximas aí, vai ser o ponto de chegada de todo esse questionamento e de como se conduzir. Então, quando a gente chegar no Descartes, eu vou poder explicar melhor para vocês o que está acontecendo aí do ponto de vista filosófico da interioridade dos sujeitos, tá? Mas também os soberanos vão assumir novas tarefas de condução dos seus povos, né? O que o Foucault, né, que analisa a pastoral, vai dizer é que não houve uma passagem da pastoral para a política, houve uma generalização abrangente dessas práticas pastorais na política, e o século XVI, então, é o século dessas condutas que vai ser radicalmente questionada e abandonada nessa transição aí que aponta, então, para a modernidade. Tá? Eu só vou finalizar dizendo para vocês, então, esse conceito, o que é essa razão governamental que surge agora nesse período, é a ideia, então, que deve existir um cálculo para governar os homens, deve existir uma estratégia para governar os homens, né? Que seria a razão governamental. Como tornar o povo submisso ao meu poder? Seria a pergunta que um rei, um príncipe desse período se faria, né? São Tomás, né, que ainda era do século XIII, lá dizia que o rei é aquele que governa o povo de uma só cidade e de uma só província, tendo em vista o bem comum. Então ele tinha que ser um bom governante, que as pessoas tinham que estar felizes morando no governo dele, né? A ótica moderna já é outra, quer dizer, o São Tomás reproduz o modelo de governo de Deus sobre a natureza. Do mesmo jeito que Deus governa bem os passarinhos, as árvores, a chuva, o tempo e tudo mais, o governante tem que governar bem o seu povo. Tá? Ele exerce uma força vital sem a qual o egoísmo destruiria o bem comum. Então, tem que ser um governante forte e divino. Aí vem a ruptura. E aí, para o Foucault, então, a ruptura se deve ao avanço das descobertas matemáticas e científicas do século XVI, que começam a demonstrar que Deus não governa a natureza. Olha que interessante. A ciência começa a mostrar que quem governa a natureza são leis da física. A água da cachoeira cai, não é porque Deus quer, cai porque tem peso, porque tem gravidade, porque tem uma série de coisas. A gente vai lá e faz uma usina hidrelétrica. Tá? Então, todo esse avanço que a matemática, a física estão fazendo, né, mostrando que quem regulamenta a natureza, as leis da natureza, é a própria racionalidade, é um pensamento de base matemática, aponta para uma espécie de fim de um mundo antigo, né, que era um mundo onde Deus estava por trás de todos os acontecimentos, e o surgimento de um novo mundo, que o Foucault chama de mátesis, que é uma espécie de mundo racionalizado, tá? Uma espécie de mundo dentro dos planos X e Y de um gráfico cartesiano, onde você pode calcular, então, o movimento das coisas, como é que eles se comportam, dependendo de cada fenômeno que você está avaliando. Então, um rei precisa governar o seu povo assim como um físico governa as suas descobertas, assim como ele conhece as leis das estrelas para saber que vai acontecer um eclipse, o governante tem que saber as leis do seu povo para descobrir como que deve governá-lo, né? Então, esse tipo de perspectiva de ideia governamental que está surgindo aí com a modernidade. E aí, na próxima aula, a gente vai aprofundar, então, essa perspectiva da modernidade, já entrando na terceira fase, então, da história da